Olá, muito boa noite para você que está começando aqui a nos acompanhar na Record News, aqui em mais um Conexão ND. E olha, hoje o meu convidado especial, ele é um premiado produtor musical, compositor, violonista, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum instrumental no ano passado, 2021. Recebeu já o prêmio da Música Brasileira de 2016, com o melhor álbum, melhor disco instrumental e melhor grupo também. Foi ainda premiado no Independent Music Awards nos Estados Unidos, isso no ano de 2015, com o melhor álbum latino de jazz. E uma série de tantos outros álbuns aqui, de prêmios, que a gente não vai poder comentar todos, né? Mas ele já gravou também com Zeca Pagodinho, com Bete Carvalho, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Nana Caymmi, Alcione, Diogo Nogueira e tantos outros grandes artistas da nossa música. E hoje, claro, ele vem difundindo a sua arte também, fazendo concertos e workshops aqui no Brasil e em vários países do mundo. Na Europa, por exemplo, já foi para a França, Alemanha, Itália, foi para os Estados Unidos, também na China, Israel, e ele aceitou agora o nosso convite para estar aqui junto com a gente no Conexão ND. É o grande produtor musical Rogério Caetano. Tudo bem, Rogério? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica à alegria. vontade, a alegria é nossa. Quer dizer que você anda pelo mundo agora, né? Levando um pouco da tua arte, daquilo que você aprendeu em vários países. Você já foi para todos esses países, né? Que eu acabei de citar. Já foi. E por que você resolveu fazer, então, agora, depois de uma carreira brilhante que você tem, ensinar? Por que ensinar, fazer esses workshops? O que você vem pensando? Eu vejo, assim, né, Alexandre, como se fosse de certa forma, uma missão, sabe? De preservar, né? Essa cultura brasileira que é tão rica, né? O violão de 7 cordas, ele, no caso esse que eu toco aqui, é o violão de 7 cordas de aço, que é um instrumento que foi difundido pelo Dino 7 cordas, que é o pai de todos os violonistas de 7 cordas de aço. Então ele criou essa escola que hoje em dia é difundida mundo afora, né? Olha só. Muita gente tem interesse de tocar música brasileira e de tocar esse violão. Existem outros países que também têm violão de 7 cordas, mas violão de 7 cordas de aço só tem aqui no Brasil. Olha só, só no Brasil. Só no Brasil, o 7 cordas de aço. E na década de 80, o Dino, com o advento da indústria fonográfica, ele se tornou indiretamente o professor de todos os violonistas de 7 cordas, que passaram a ouvi-lo, né, nas gravações e aprender com ele ali indiretamente. E na década de 80, surgiu um outro grande ícone, que é o Rafael Rabelo, que passou a utilizar o violão de 7 cordas com um instrumento solista, mas com cordas de nylon, né? Então aí aconteceu essa bifurcação, duas escolas distintas dentro do mesmo universo, né, do violão brasileiro, que é vastíssimo, né? A nossa escola de violão é uma das expressões mais ricas do mundo, né? Puxa. E hoje em dia tem essas duas escolas, né? Essa escola que o Rafael Rabelo difundiu, que é o 7 cordas de nylon, e a escola do Dino, que é essa do 7 cordas de aço. Hoje em dia eu faço um trabalho híbrido, que mantém a sonoridade do aço, né, que veio do Dino, mas com essa verve, esse espírito solista do Rafael Rabelo. Mas é diferente um pouco essa com aço, por exemplo? Sim, como é que é? Mostra pra gente. por exemplo, esse violão, ele é de nylon, mas assim, é de aço, mas as duas primeiras são de nylon, né? Então se você perceber, ó... Né? O aço ele já tem esse metálico, né? É bem perceptível, Né? Que som maravilhoso, hein? E é bem perceptível a diferença mesmo, Sim, né? sim, do sim. nylon com o aço. E esse violão é um instrumento que está muito presente, né, na história fonográfica brasileira, né? Desde que o Dino começou a atuar da década de 50, né? E essa escola se perpetua, né? A gente se mantém. Então, esse lance que você falou da minha intenção de ensinar é exatamente de transferir esse conhecimento, né? Perfeito. Que eu estava até conversando ali com a Carol, já quero agradecer ela aqui. A Carol, nossa produtora, exatamente, está diretora, fazendo a do produção. nosso programa. Exatamente. Então, o que acontece? Essa linguagem é uma linguagem que veio
desde lá do Irineu de Almeida, Pixinguinha, Pixinguinha, né? já. Tocando saxofone. Então é uma linguagem muito rica, uma linguagem conectada com a criatividade e a improvisação, né? Que eu estava comentando ali com a Carol. Toda hora você pode tocar de uma forma diferente. Então essa forma de pensar o violão de 7 cordas, né, que é esse instrumento que faz o contraponto às melodias principais, ele propõe ali melodias secundárias, né, que fazem esse contracanto com a melodia principal. Então isso é a grande riqueza, né, dessa linguagem, né, que é tão brasileira, né, e que a minha maior intenção é de difundir isso para o maior número de pessoas possível, né? Porque para que as pessoas possam usufruir dessa linguagem, né? Que é uma linguagem que veio do Pixinguinha, como eu já falei, o Dino se apropriou, né, dela de uma forma muito feliz e hoje em dia tem essas duas escolas, né? Tanto o violão de 7 cordas de aço quanto o de nylon. E hoje em dia ambos podem ser instrumentos acompanhadores e podem ser também instrumentos solistas, né? E dentro das suas apresentações, né, dos seus concertos, até o workshop que você vai, Sim. a gente pode dizer que você vai ensinar, né? Agora, na quarta-feira? Sim, quarta-feira. Quarta-feira agora, dia no 16, Espaço né? Cultural Wagner Segura. Wagner né? Segura. Isso. Daqui a pouquinho a gente já vai falar melhor disso, até para as pessoas que quiserem, né, se interessarem também. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque essa é uma arte que você, por exemplo, eu falei aqui na nossa abertura, né? Você já tocou com vários grandes nomes da nossa música brasileira, né? Sim. Que é justamente, você leva um pouco dessa melodia junto com todo o arranjo desses artistas. Exatamente. Né? Quando é que você começou com isso? Então, na realidade eu comecei na música muito criança, muito novo, né? O meu primeiro instrumento não foi o violão de 7 cordas, foi o cavaquinho. Comecei a tocar com 6 anos. E aí com 7 eu já tinha um repertório já de choro, né? Coisas principalmente do Valdir Azevedo, né? Que foi meu primeiro grande ídolo na música. E por volta ali de 11, 12 anos eu passei direto para o violão de 7 cordas. Nunca toquei violão de 6 e nunca toquei violão de nylon, né? A minha praia, o meu xodó com a música brasileira é realmente o 7 cordas de aço. Você tem familiares que já eram músicos, não? Sim, meus dois avós, né? O meu avô paterno era catireiro lá da cidade de Moçambiques, né, perto ali de Goiás Velho, então ele tocava viola caipira. E o pai da minha mãe também tocava, ele era nordestino, lá do Piauí, tocava aquela sanfona de 8 baixos, né? Tem um tio também que toca acordeon, então assim, eu tinha a música muito forte assim na família, próxima, né? Mas meu pai também era um colecionador de discos, né, de vinil, então assim, eu ouvia muita música em casa, né? Então, o que você ouvia mais? Então, eu ouvia muito, minha mãe é fã de samba, né? Então assim, os discos do Paulinho da Viola, Roberto Ribeiro, Alcione, Bete Carvalho, Clara Nunes, né? Super fã da Clara Nunes, então o João Nogueira, né? João Bosco, eu sempre ouvia muito isso em casa, né? Zeca Pagodinho. Também. E você é natural de Goiânia, né? Só sim, eu sou nascido em Goiânia. Nascido em Goiânia, hoje mora no Rio. Moro no Rio, há 18 anos, né? Eu comecei a ir para o Rio desde ali de 98 para trabalhar, para gravar. E aí eu comecei a receber convites, né? Para trabalhar, eu estava ficando mais lá. Então me mudei, né? Mas eu morei também muito tempo em Brasília, 10 anos, onde eu tive uma formação musical muito boa lá, porque é um lugar que é um celeiro de músicos, né, Brasília. Goiânia também tive contato com pessoas que me ajudaram bastante, mas realmente o Clube do Choro de Brasília era uma referência nacional, né? Então eu fui para lá e me tornei um assíduo participante do Clube do Choro, onde eu dei aula na escola de choro Rafael Rabelo e também atuava nos concertos, né, que aconteciam quarta, quinta e sexta. Toca um pouquinho pra gente ver então um chorinho, algum que Vou tocar aqui uma coisa do Garoto aqui. Vamos lá.
A gente não tem a plateia aqui, mas a gente faz, né? Essa música é do Garoto. O Garoto é um grande violonista brasileiro que eu considero assim também um pai de todos, né? Um cara genial, que deixou um legado maravilhoso. Aliás, a escola do violão do Brasil é muito rica, né? Eu vou tocar algumas coisas, né? Vou tocar o Rafael Rabelo, que eu já citei anteriormente, o próprio Garoto, alguma coisa do Radamés Inátali, vou tocar também Hélio Delmiro, que é um genial também, Marco Pereira, clássicos assim do violão brasileiro, né? Sim. E também vou tocar temas autorais, né? Coisas que eu compus para o violão de 7 cordas de aço, como instrumento solista, né? Eu fiz até um mestrado profissional na UFRJ, que eu fiz esse trabalho, né? De compor para o instrumento, né? Para aproveitar as características dele, enfim. E você chegou a compor também para esses grandes nomes da música popular brasileira, por exemplo, Maria Bethânia, Alcione, Diogo Nogueira, enfim, você tem algumas composições ou você participava mesmo do arranjo? Não, participava dos arranjos, né? Dos arranjos. Participava dos arranjos, né? Eu atuo bastante também em gravações de estúdio, né? Então, onde tive oportunidade de gravar com esses artistas que você citou, né? Gravações de disco, de CD, DVD, né? Então... Com quem mais você teve prazer em gravar, por exemplo? Você diz, poxa, era uma inspiração para mim, estou aqui gravando com essa pessoa. Olha, uma das realizações assim, que eu fiquei muito feliz, né, de gravar, é um cara que se tornou meu amigo, é o Zeca Pagodinho, né? O Zeca Pagodinho. Eu tinha um sonho, né, de gravar com o Zeca, né? Eu via ele desde a infância, e é um cara que é um grande artista, né, um grande cantor, intérprete, né, um cara que tem uma divisão maravilhosa, né? E desde que eu me mudei para o Rio, ali por 2003, foi a primeira vez que eu gravei com o Zeca, né? E desde então sempre gravo com ele, todos os trabalhos eu estou presente, graças a Deus. Que bacana. Toca um pouquinho do que você já gravou com o Zeca Pagodinho, vamos ver como é que ficaria. Do Zeca, eu toquei, quer ver? Tem uma... Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí. Gravei essa música com ele, eu fiz uma introdução, né? É um DVD dele chamado Vida que Segue. E teve um outro trabalho do Zeca que eu acho muito bonito também, que é um disco que ele fez em homenagem à Gafieira, né? Que é um trabalho dele, o acústico MTV, que se chama exatamente Gafieira, né? Entendi. É um trabalho que eu toquei o violão de 7 cordas e tem uma big band, né, com os metais, é um trabalho muito especial, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz, assim, de poder gravar e de poder contribuir, né? Não só nos meus trabalhos, né, mas também no trabalho de outras pessoas, né, que acabam se tornando amigos, né, pessoas queridas, né, que a gente está sempre ali em volta. E quando é que você começou assim profissionalmente a gravar com esses grandes nomes? Você lembra com quem que você gravou primeiramente, assim que você realmente se profissionalizou e tal, e começou realmente nesse cenário musical do país? Então, na realidade, quando eu morava em Brasília, no Clube do Choro, ele começou a voltar à atividade ali por 97, 98, foi exatamente quando eu me mudei para Brasília, para estudar na UNB, né? Eu fiz composição lá na universidade e passei a ficar junto direto ali de grandes nomes lá da cidade, né? Que era, por exemplo, o Alencar Sete Cordas, que foi meu professor, o Fernando César, que esteve aqui, que é o Hamilton de Holanda, né? O Hamilton é irmão do César, né? Então a gente virou uma família, né? A gente está sempre junto, né? Então nesse período que eu vivia em Brasília, eu tive a oportunidade de acompanhar grandes nomes da música nacional, né? Toquei lá no Clube do Choro com Dominguinhos, toquei com Hermeto, toquei com Altamiro Carrilho, toquei com o Carlos Poiares, tive a oportunidade de tocar com o Sivuca, o Paulo Moura,
enfim, grandes nomes, assim, que aquilo para mim foi uma escola, né, muito boa, né, de tocar com eles. E aí depois eu já comecei em Brasília também tinha um lugar chamado, além do Clube do Choro, que era o Feitiço Mineiro, que tinha também um projeto de samba. Então eu comecei a tocar com o Monarco, o Wilson das Neves, o Wilson Moreira, né, o Noca da Portela, o seu Nelson Sargento, um monte de compositores, e que eu comecei a ser chamado por eles, né, e o meu nome começou já a circular no Rio. Circular nesse meio. Exatamente. E aí, quando eu me mudei para o Rio, aí eu já fui, tive a sorte, né, de começar a gravar com o Zeca. E aí, a partir do momento que eu gravei com o Zeca, aí se abriram várias portas, assim, e comecei a gravar com muita gente, né? Então, foi por aí, depois no início dos anos 2000, aí comecei a atuar bastante em estúdio, né? Hoje em dia, o mercado fonográfico, ele tá mais, não está tão aquecido como era, né? Mas hoje em dia, por exemplo, as minhas principais atividades realmente é o concerto, né? E o workshop, né? As aulas, né? Os cursos de inverno, de verão. Mas mostra pra gente um pouquinho, por exemplo, do samba, né? Que você também tem essa escola. Sim. Mostra um sambinha aí pra gente sentir um pouco. Por exemplo, tem um samba que eu adoro, inclusive que rolou com do Paulinho da Viola, que acabou de fazer 80 anos, Paulinho, né? Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Caramba, Paulinho da Viola. Essa habilidade, né, em lidar com esse violão Na verdade, até você, pelo que eu soube, você criou, na verdade, um método seu, né? Dentro da tua trajetória de vida e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você desenvolveu isso, e é justamente esse método que você ensina nos seus workshops, né? Nesses cursos em todo o Brasil e lá fora também. Isso. É isso? Exatamente. Mas a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente continuar aqui com Rogério Caetano, esse grande músico que já gravou com vários dos melhores artistas aqui da nossa música popular brasileira. Ele vai tocar um pouquinho mais pra gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos aqui com o Rogério Caetano, esse grande músico, violonista, né? Produtor musical, compositor, já compôs, já gravou também vários discos, né? Aliás, você foi indicado ao Grammy Latino também. Sim, foi o disco que eu gravei em parceria ano passado com o Cristóvão Bastos, né, que é um grande maestro. E a gente gravou um disco que foi lançado pela Biscoito Fino. E a gente teve a felicidade, né, de ser indicado ao Grammy como o melhor disco instrumental. Foi uma alegria muito grande. Pô, imagino, né? É um grande destaque realmente, quer dizer, reconhecimento, né? Sim, reconhecimento é sempre bom, né? Com certeza. E a gente gravou esse disco, assim, pra gente foi muito importante, porque a gente gravou, mas aí logo na sequência veio a pandemia, então a gente não conseguiu fazer os shows, né? A gente está rodando com esse disco esse ano, para você ter uma ideia, né? Então a gente gravou em 2020, mas esse ano de 2022 que a gente teve a oportunidade de começar a rodar pelo Brasil. E mesmo sem rodar tanto lá em 2020, você ainda foi indicado ao Grammy? Sim, porque aí o lançamento foi nas plataformas digitais, né? Ah, sim. E aí o Grammy, ele sempre... A premiação, ela funciona relacionada aos discos gravados no ano anterior, né? Sim. Por isso que a gente foi indicado em 2021. Você recebeu vários prêmios, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos também. Nos Sim. Estados Unidos foi o Independent Awards. Isso, Independent Music Awards. É uma espécie do Grammy americano da música independente, né? Então eu tive a oportunidade de vencer
lá com um álbum Só Alegria, que era o melhor, a gente foi premiado na categoria de melhor disco de jazz latino. E em 2019 também, com um disco que eu gravei ao vivo, então foi o melhor álbum de live performance, né? Performance ao vivo, né? Puxa, bacana, hein? Agora, para você, eu percebi quando você estava tocando ali, né? E como você toca já desde pequeno, 6 anos, né? Você Sim, começou com comecei cavaquinho. com 6 cavaquinhos. Exato. Eu vejo que você mergulha, claro, todo artista ele mergulha muito naquilo que está fazendo e tal. O que você sente quando você está tocando, transmitindo aquela música, ou quando você compõe? Porque você tem um jeito todo especial também de compor e até com o seu próprio método também, né? Sim, na realidade, uma coisa que eu procuro fazer, Alexandre, é sempre de exaltar os mais antigos, né? Por exemplo, esses nomes que eu já citei anteriormente, o Dino e o Rafael Rabelo, são as minhas maiores referências, né? Sim. Então, todo o meu trabalho, ele é fundamentado no trabalho desses dois grandes violonistas brasileiros, né? Então, todo mundo que ouviu o meu trabalho vai perceber claramente a influência ali do Dino Sete Cordas e do Rafael Rabelo, né? O método foi uma parceria que eu fiz com o Marco Pereira, que é um outro grande violonista e que tem uma carreira acadêmica de muitos anos. Então, o Marco, a gente fez uma parceria que eu entrei com a prática, né? E ele organizou didaticamente esse livro, que se chama Sete Cordas, Técnica e Estilo, né? Um livro que a nossa intenção é de encurtar, né, a distância, né, a ponte ali das pessoas que têm interesse, não só de tocar o violão de 7 cordas, mas de aprender essa linguagem do contraponto, né? Essa linguagem improvisada, né? Que pode ser absorvida por qualquer instrumento, até pela voz, né? Qualquer instrumento mesmo, o instrumento melódico ou instrumento solista, todos podem se apropriar dessa linguagem, né? Tanto que eu estava comentando contigo, uma linguagem que veio do Pixinguinha, que tocava saxofone, né? Olha só, é verdade. Então é uma coisa muito rica e muito ampla, né? Então, depois que eu fiz esse método, eu passei a ministrar vários cursos, né, e workshops pelo Brasil. E depois, com mais experiência, né, nessa parte de ensino, eu desenvolvi 2 cursos online que pegam assim, uma parte mais inicial. O primeiro se chama Primeiras Frases, né? Foi um curso até que eu botei o nome de Beabá do Violão de Acompanhamento, onde a gente pega as primeiras frases ali, como se fossem as vogais, né? Para a pessoa começar a desenvolver ali a sua forma de tocar, de pensar, né? Porque eu associo muito a música com a forma de falar, né? Então, uma coisa que eu sempre defendo, estava conversando ali com a Carol, é que a gente tem que ter uma relação com a música, que é o primeiro o quê? De ouvir e de imitar, né? Por exemplo, quando a gente vai falar, começa a aprender a falar, o que a gente faz? A gente imita os pais. Sim. Ninguém aprende, aqui ó, toma aqui a gramática, você vai aprender a ler. Não é assim. Então a gente tem que ter essa parte de imitação, né? A sua relação com o som, com o instrumento, e para você ter essa conexão inicial da música de uma forma prática, né? Que é o lance de você realmente fazer o som e tocar. Claro. Né? E o método, ele organiza isso, né? E esses cursos online também, tem um outro que eu fiz que é o Condução dos Baixos Mais Levadas, que aí soma toda essa parte para que as pessoas tenham como é que eu posso dizer? A realidade que é uma sistematização da linguagem. Entendi. É isso, né? Então você agora vai lecionar, no caso, né, esse workshop com workshop também. Exatamente. O workshop a gente vai fazer os 2 eventos vão acontecer no mesmo lugar, né? No Espaço Cultural Wagner Segura. Né? Na quarta-feira agora, dia 16. A partir de que horas? Então, a partir das 17 horas, workshop até às 19h30. Aí a gente dá um intervalo ali de meia hora e o concerto começa a partir das 8 horas da noite. Olha só, então no Espaço Cultural Wagner Segura, que fica na Rua Coronel Maurício Spalding de Souza, número 1250, no bairro Santa Mônica, né? Isso, aqui em Florianópolis. Exatamente. A gente tem também já o telefone de inscrição, né? Se você quiser também já se inscrever, é o 48 99610 2169. 48, está aparecendo já no seu vídeo.
99610-2169, ainda dá para se inscrever, né? Sim, com certeza. Então, Maravilha. quero aqui aproveitar a oportunidade e convidar a todas e a todos, né, para que possam aparecer lá para a gente conversar sobre música, né, sobre essa linguagem brasileira que é tão rica. Verdade. E dizer que isso não, esse workshop não é só para violonistas, né? É para músicos em geral. Em geral. Né? E o concerto, como eu já falei, vou tocar algumas peças autorais e também clássicos do violão brasileiro. Toca uma peça autoral sua, então, pra gente Vou ouvir. tocar aqui. Vamos lá. Afinando o instrumento. Essa música aqui eu tô afinando a sétima em si, né? Até o fim do ano, você já tem agenda, então, de outros cursos, outros workshops sim, tem. pelo Brasil? Você vai para onde depois de Floripa? Vou para Brasília, vou para São Paulo. Legal, tem Brasília e São Paulo ainda. Exatamente. Para o ano que vem já tem agenda também? Já tem, sim. Já tem show no Rio, né? Dia 18 e 19 de janeiro. Eu tenho um trabalho em trio, né? Com o Diogo Nogueira e o Rafael dos Anjos. Puxa, Diogo Nogueira também. Isso, exatamente. Então é violão de 7 cordas, violão de 6 e voz. Então em breve a gente vai gravar esse trabalho e a gente vai fazer esses shows aí em janeiro. Né? E tem um projeto também que eu acabei de gravar, que vai sair também pela Biscoito Fino, que é um evento que acontece no Rio de Janeiro, muito legal, que se chama Choro na Rua, onde a gente toca na rua mesmo, literalmente, né? E é um evento que dá muita gente. Ele acontece em Niterói e também na Praça Santos Dumont, na Gávea, né? Uma praça que fica lotada, então é um evento muito legal. E também um disco que eu estou preparando em duo com o Jean Correia, que também é um violonista de 7 cordas de aço de São Paulo, que a gente vai preparar um repertório só com temas do Valdir Azevedo, né? Porque no ano de 2023 será o centenário do Valdir Azevedo. Puxa, é verdade. Que bacana. Agora, o que você poderia tocar pra gente, por exemplo, agora nesse show que você vai fazer no Rio de Janeiro, em janeiro, né? Sim. Toca um pouquinho dessa parceria com o Diogo Nogueira também. Tem algum, por exemplo, um pouco mais alegre, mais divertido? Tem algum repertório assim também? Tem. A gente toca gente, então. Muita coisa. Esse repertório com o Diogo, ele é mais eclético, né? Não é só samba, né? Então tem um monte de coisa que a gente toca diferente, né? Tem músicas do Lulu Santos. Também? Tem música do Vando, Cartola, é bem eclético, assim. Tem coisa de música Almir Sater, né? Tocando também. em frente. Então tem muita coisa, assim, tocando em frente é lindo, hein? Toca um pouquinho essa, tocando em frente, então. A gente faz um arranjo. Ando devagar porque já tive pressa nesse sorriso, porque já chorei demais. Que bacana. É linda essa música, né? Linda essa música, é verdade. Aliás, o Sérgio Reis também fez uma versão dessa música muito bonita. É bonita. Tem a do próprio compositor, né? Do Almir Sater. Essa música é do Almir e do Renato Teixeira. Né? Dois grandes. Dois grandes, Que bacana. Agora, o que você acha do que simboliza realmente a música? Tem muitos músicos que às vezes a gente entrevista, eles dizem que... Teve uma vez um maestro que me falou isso. Ele disse que a música, para ele, é um serviço.
ele é o maestro da Orquestra de Viena, na Áustria. E ele esteve aqui no Brasil uma vez tocando em Treze Itilhas, que é uma colônia austríaca, né? Sim, sim. Ele esteve lá com toda a orquestra dele e tal. Foi um show maravilhoso. E me chamou a atenção isso, que a música é um serviço. Para você, o que é a música? A música, para mim, Alexandre, eu sinto assim como uma missão de transmitir amor para as pessoas, alegria, né? Bons sentimentos, né? Eu sinto assim que uma conexão assim com Deus, né? E assim, uma coisa que eu acho que para todo artista, uma das coisas que eu mais busco é isso, né? De levar, através do meu instrumento, da minha música, alegria para as pessoas, né? Eu citei aqui anteriormente, né? Durante a pandemia, né, a gente não podia fazer show, tinha algumas lives, não tinha o aplauso, né? Mas aqueles vídeos que muitas pessoas fizeram, muitos músicos fizeram, aquilo foi um alento para as pessoas, né? Claro, as pessoas estavam sem poder sair de casa, imagina assim, se a gente passa pela pandemia sem música, ou sem um livro, ou sem poder assistir uma série. Então, assim, eu acho que a arte, de forma geral, não só a música, ela tem essa missão, né? Teve esse poder, né, de deixar a gente mais tranquilo também. Exatamente, para poder passar por isso de uma forma mais leve possível, né? Sem dúvida. Porque foi uma coisa muito dura, né? Muito, assim, realmente colocou ali a humanidade à prova, né? É verdade. E eu acho que a música, a arte de forma geral, ela ajudou muitas pessoas a passarem por isso de uma forma mais leve, né? Toca uma mais alegre, então. Algo divertido que você gosta também de tocar. Tem uma que eu vou até tocar no show, vou até fazer aqui com vocês, aqui. Você mesmo, Alexandre, você pode cantar, tá bom? Olha só, vou te mostrar aqui, ó. É bem tranquilo, ó. Vou te mostrar aqui, ó. É só fazer isso. Aí tudo bem. Vai lá. Vai lá. Quer ver? Vai, você. E aí, vai, tá indo bem. Aí, tá vendo? Qualquer um pode cantar com você, então. Essa música aqui é uma das que vão rolar lá no show, que se chama Do Jeito que o Povo Gosta. Ah, e é bem isso, né? Do jeito que o povo gosta mesmo. É, tem uma levada boa. Você acha que o povo né? gosta mais de samba, de pagode, de chorinho? O que que o povo mais gosta? Eu acho que o povo gosta do que é bom, né? Assim, eu acho que se as pessoas têm acesso a música boa, música de qualidade, elas vão gostar com certeza. Verdade. Né? O Choro na Rua, por exemplo, é um evento que a gente toca pro povo no meio da rua, né? Então fica lotado, as pessoas adoram, se emocionam lá com o choro, né? Que é uma música instrumental, né? Então muitas vezes as pessoas ficam com essa imagem que as pessoas não gostam do choro, não gostam da música instrumental, mas elas gostam sim, mas a música tem que chegar até elas, né? Tem que chegar, e de uma forma que realmente encante esse público. Com né? certeza. Que bacana. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó, que o Rogério Caetano vai estar aqui em Florianópolis ainda, né? Você chegou aqui quando? Ontem? Cheguei na sexta-feira. Sexta-feira já, para aproveitar um pouquinho também Floripa, né? Exatamente. Mas ele tem então um workshop muito bacana, workshop também, um concerto, agora na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, no Espaço Cultural Wagner Segura. As inscrições estão abertas, é só você ligar para o telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo, 48 99610 2169. Tem também o seu Instagram, para quem quiser já acompanhar, né? Sim. Todo o repertório do Rogério Caetano é o @Rogério Caetano 7. Número 7. Isso. Só procurar lá que tem tudo, né? E também fala desse seu workshop. Sim, com certeza. De tudo que você tem faz. Tem também a minha página no Facebook. né? Legal. E também o canal do YouTube, onde as pessoas podem ver lá. Tem uma série de vídeos lá muito legais. Que bacana. Vamos encerrar então o nosso programa aqui com mais música com o Rogério Caetano. O que é que você pode mostrar pra gente encerrar? Vou tocar uma música que eu gosto muito, né? Que é o Carinhoso, do Opa, Pixinguinha. Carinhoso. Vamos lá. Né? Encerrando o nosso Conexão Isso. ND de hoje. Vou tocar aqui um pedaço da segunda parte. Vamos lá.
Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor nos braços meus, à procura dos seus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz.